Pessoal, salve Maria! Vamos dar continuidade ao estudo do nosso livro Regras para Conhecer a Fé Verdadeira, ou Communitório de São Vicente de Lerins, hoje domingo, dia 10 de abril. Nós já havíamos tratado do capítulo 8º, Advertência de São Paulo aos Gálatas. Hoje, então, nós vamos falar no capítulo 9º, que tem como título O Valor Universal da Advertência Paulina. Bom, qual advertência paulina que é essa? É a advertência que nos foi dada no capítulo 8º. Então, quem não leu, quem está vendo esse vídeo hoje e que não viu o vídeo passado, recomendo que veja o vídeo passado do capítulo 8º, que tem como título Advertência de São Paulo aos Gálatas, para poder entender esse vídeo de hoje, que é o capítulo 9º. Vamos dar continuidade então. Página 31, o valor universal da advertência paulina. Poderíamos pensar que estas coisas foram ditas somente para os Gálatas. Neste caso, também as demais recomendações que se fazem no resto da carta seriam também válidas somente para os Gálatas. Por exemplo, se vivemos pelo Espírito, procedamos também segundo o Espírito. Não sejamos ambiciosos de vanglória, provocando-nos uns aos outros e invejando-nos reciprocamente, e todo o demais. Isso está na Carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículos 25 e 26. Ora, se afirmar isso é um absurdo, se tais recomendações foram mandadas de igual modo a todos os homens, só nos resta dizer que, assim como essas obrigações morais compreendem indistintamente a todos, o mesmo também se deve dizer daqueles preceitos sobre a fé. E do mesmo modo que a ninguém é lícito provocar ou invejar a outro, tampouco a ninguém é lícito aceitar um evangelho diferente que a Igreja Católica ensina em todas as partes. Poderia o anátema de São Paulo, contra quem anunciou um evangelho diferente do que havia sido pregado, valer apenas para aqueles tempos e não para agora? Neste caso também, o que se prescreve no resto da carta? Eu vos digo, procedei segundo o Espírito, não satisfaçais os apetites da carne. Está em Gálatas capítulo 5, versículo 16. Já não obrigaria hoje. Se pensar uma coisa assim é ímpio e pernicioso, necessariamente se há de concluir que, visto que os preceitos de ordem moral devem ser observados em todos os tempos, também os que têm por objeto a imutabilidade da fé obrigam igualmente a todos em todo o tempo. Por conseguinte, anunciar aos cristãos alguma coisa diferente da doutrina tradicional não era, não é e nunca será lícito. E reprovar aqueles que pregam uma doutrina diferente da recebida sempre foi obrigatório e necessário, como o é agora e o será sempre no futuro. Sendo assim, haverá alguém tão ousado que anuncie uma doutrina diferente da que é anunciada pela Igreja, ou tão frívolo que abrace outra fé diferente da que recebeu da Igreja? Clama e repetidamente clama para todos, sempre e em todas as partes, por meio de suas cartas, aquele instrumento eleito, aquele doutor das gentes, aquela tuba dos apóstolos, aquele arauto do universo, aquele sábio dos céus, de modo que se alguém ousar anunciar um novo dogma, será anatematizado. Mas vemos como ressoam essas rãs, esses mosquitos e essas moscas moribundas, que são os pelagianos. Eles dizem aos católicos: tomai-nos por vossos mestres, por vossos chefes e por vossos exegetas. Condenai o que até agora haveis crido, e crede no que até agora haveis condenado. Abandonai a fé antiga, os decretos dos padres, o depósito dos vossos maiores, e recebei. Recebei o quê? Causa-me horror repeti-lo, pois suas palavras estão tão cheias de soberba que me parecem cometer um delito, não só afirmá-las, mas também o não as refutar.
Bom, pessoal, então encerra esse capítulo de São Vicente, é o 9º capítulo, e nele traz alguns elementos que nos servem muito para os dias de hoje. Bom, então São Vicente começa perguntando se é possível que aquelas condenações que São Paulo fez aos Gálatas servem só para os Gálatas e só para aqueles tempos. Então São Vicente diz, é claro que não, porque se os preceitos de ordem moral servem para todo sempre, em todo lugar, também da mesma forma os preceitos com relação à fé também devem servir em todo tempo e em todo lugar. Bom, então São Vicente diz o seguinte: por conseguinte, anunciar aos cristãos alguma coisa diferente da doutrina tradicional não é e não será lícito nunca. Então presta atenção. Quando vem, seja lá quem for, quando vier ou vem, seja lá quem for, nos ensinando que o ecumenismo é bom, nos ensinando que nós temos a liberdade religiosa de escolher qual Deus nos apraz, nos ensinando que nós devemos, por exemplo, aceitar qualquer tipo de religião como se essa religião nos levasse a Deus. Como o Concílio Vaticano II fez, teoricamente impondo esses preceitos, esses falsos preceitos, esses falsos mandamentos. Então o que acontece? Se alguém vier nos trazer esse evangelho falso, nós devemos rejeitá-lo. Mas rejeitar só isso, rejeitar só as partes que tratam de liberdade religiosa, de ecumenismo, de diálogo interreligioso, essas coisas assim, rejeitar só isso? Não. Devemos rejeitar o todo, rejeitar o concílio todo. Por que rejeitar o concílio todo? Porque se há alguma coisa de bom no Concílio Vaticano II, não é fruto do Concílio Vaticano II, é fruto de uma repetição que a Igreja já vinha fazendo. De forma que rejeitar o Concílio Vaticano II, nós não estamos rejeitando a doutrina tradicional, porque o que há de tradicional, o pouco que pode haver de tradicional no Concílio Vaticano II, é fruto de uma doutrina anterior. Então, se jogamos fora tudo que o Concílio Vaticano II nos ensina, nós não estamos rejeitando o que é da tradição da Igreja, porque se ali há alguma coisa de tradicional, a Igreja já havia nos ensinado. Então, bom, vamos comparar, por exemplo, a um bolo. Uma parte daquele bolo está envenenada. O que você faz? Come o que não está envenenado ou joga o bolo inteiro fora? Bom, e a prudência nos manda fazer o quê? Retirar o que está envenenado e comer o restante? Vamos para um exemplo mais claro, mais simples. Você deixa em cima da mesa um frango já assado, digamos, um frango. E ali então, daqui a pouco você olha para a mesa e você percebe que tem um rato passeando em cima da mesa. Bom, o que você faz com aquele frango? Come assim mesmo ou joga todo o frango fora? Há pessoas que, por exemplo, não sabem distinguir o que há de errado no concílio. Percebe-se a liberdade religiosa, percebe o ecumenismo, que está tudo falso, mas outras coisas não percebe. Então, o que a pessoa faz? Rejeita só esses 2 pontos e fica com o restante, sem saber se aquilo está ou não envenenado. Bom, então, na dúvida, o que se faz? Na dúvida, joga tudo fora. Na dúvida, o Concílio Vaticano II deve ser jogado todo fora. Por que todo fora? Porque se há dúvida, é porque ele já é ambíguo por si mesmo. E se há ambiguidade, não nos serve. Bom, e da mesma forma, São Vicente nos diz, não é lícito aceitar uma doutrina que não seja tradicional. Não é lícito, nunca foi, não é e nunca será lícito. Bom, então quando esse concílio inova com essas falsas doutrinas, deve ser rejeitado, porque isso não é lícito fazer. Ah, mas foi um Papa quem fez. Ah, muito bom.
E um papa, por acaso, é maior que Deus? Um papa é maior que a igreja? Quando um papa morre, ele leva a igreja para o caixão? Não. Para mostrar que o papa não é maior que a igreja. O papa não é maior que Cristo. Por isso é que o papa é chamado vigário, vigário de Cristo. O vigário é aquele que faz as vezes de. Não é a própria pessoa, é aquele que faz as vezes de. Então, quando o papa faz as vezes de Cristo, ótimo. Mas quando o papa não faz as vezes de Cristo, infelizmente eu não posso segui-lo. Não posso segui-lo. Porque ele não é o Cristo. Ele faz as vezes de. E quando ele não faz as vezes de Cristo, quando ele não é um alter Christi, um outro Cristo, infelizmente eu não posso segui-lo. Quando ele nos ensina uma doutrina diferente daquela que nos foi ensinada. Não posso aceitar. Não sou eu quem digo isso, é São Vicente. Só para lembrar, esse livrinho aqui foi escrito no ano 340 da nossa era, ou seja, no século IV. Não é para dizer, foi um livro que foi feito por conta do Concílio Vaticano II. Não, esse livro aqui tem quase 2000 anos, esse livrinho aqui, quase 2000 anos. Então não me venha dizer que esse livro é porque São Vicente não gostava do concílio. Não. Esse livro aqui tem quase 2000 anos de história. 2000 anos. Então não me venha agora um João Paulo II, um Paulo VI, um João XXIII, seja quem for, um Bento XVI, muito menos um Francisco, me dizer que, que está tudo bem, que devemos aceitar o comunismo, a liberdade religiosa, o diálogo interreligioso, não sei o quê, a missa nova. Não. São Vicente nos diz, não. Por conseguinte, anunciar aos cristãos alguma coisa diferente da doutrina tradicional não era, não é e nunca será lícito. Nunca será. E reprovar aqueles que pregam uma doutrina diferente da recebida sempre foi obrigatório. Nós devemos rejeitar, São Vicente diz, rejeitar quem? Aqueles que pregam uma doutrina diferente, independente de quem seja. Seja o seu pároco, seja o seu bispo, seja o seu papa, independente de quem seja. Essa pessoa deve ser rejeitada, reprovada. Reprovar aqueles que pregam doutrina diferente da recebida sempre foi obrigatório e necessário, como é agora e sempre será no futuro. Parece uma profecia. E São Vicente termina esse capítulo com uma frase dos pelagianos, que dizia assim: tomai-nos por vossos mestres, por vossos chefes e por vossos exegetas. Condenai o que até agora haveis crido e crede no que até agora haveis condenado. Abandonai a fé antiga, os decretos dos padres, o depósito dos vossos maiores e recebei. Bom, começa assim: tomai-nos por vossos mestres e por vossos chefes, por vossos exegetas. Condenai até agora o que haveis crido e crede no que até agora haveis condenado. Bom, é isso que acontece. O Concílio Vaticano II o que fez? Condenou aquilo que a gente acreditava, aquilo que a igreja sempre acreditou, e passou e recebeu como artigo de fé aquilo que já havia sido condenado. Bom, foi isso, condenou o que até agora a igreja havia acreditado, crido, e condenou passou a acreditar no que a igreja já havia condenado. É isso, por exemplo. Um exemplo clássico, a missa nova. A missa nova, todo mundo sabe, Dom Lefebvre deu uma conferência que depois acabou virando um grande artigo, bem lido, chama-se A Missa de Lutero. Eu vou deixar aqui embaixo o link onde se encontra esse artigo, chama A Missa de Lutero. Bom, a missa de Lutero foi condenada, a missa dos anglicanos foi condenada, a missa dos calvinistas foi condenada pelo Concílio de Trento. Muito bom. Só que agora a missa nova está tal qual a missa dos luteranos, está tal qual a missa dos calvinistas, está tal qual a missa dos anglicanos. Aquilo que antes a igreja condenava, agora passou a crer. É o que São Vicente diz. E aquilo que a igreja cria, ou seja, na doutrina de sempre, na missa de sempre, passou a ser condenado. Hoje, se um sujeito, um coitado por ele, diz que assim, só assiste missa antiga, só assiste missa de sempre, missa tradicional, ele é praticamente excomungado. Bom, o maior pecado que hoje uma pessoa pode cometer é ser católica.
ou aparentemente, né? Parece que a pessoa diz assim, ah, não, eu sigo a liturgia tradicional, o catecismo tradicional, a doutrina tradicional. Parece que isso é um pecado mortal. Parece que quanto mais a pessoa é católica, pior é ela nesse mundo hoje. E quando eu falo da igreja, né, que a igreja hoje aceita o que antes ela mesma condenava, eu estou falando da igreja conciliar. É claro que eu não estou falando da igreja católica apostólica romana, estou falando da igreja conciliar. Que hoje o que? Aceita aquilo que antes a igreja condenava. Bom, nada mais claro, por exemplo, que, alguns teólogos que o Papa Pio XII e Pio XI condenaram por liberalismo e por modernismo, depois no concílio esses padres foram reabilitados e trazidos para fazer o concílio. Ou seja, aquilo que antes a própria igreja condenou, agora está no seio desta igreja, que é da igreja conciliar, está dentro como se fosse como se fossem dogmas de fé, o que essas pessoas dizem como se fossem dogmas de fé. Então, por exemplo, o comunismo, a igreja sempre condenou o comunismo. Bom, e o que se vê hoje? A igreja sempre condenou o socialismo. Bom, e o que se vê hoje? Dê graças a Deus se na sua paróquia o seu padre não é comunista, não é socialista. Dê graças a Deus. Por quê? Porque é quase que encontrar uma agulha no palheiro. Quase que encontrar uma agulha no palheiro. Então, o que acontece? São Vicente nos dá a regra, mais uma vez, nos dá a regra. E ele diz assim, que os pelagianos dizem aos católicos, né? Abandonai a fé antiga, os decretos dos padres e o depósito dos vossos maiores. Foi isso que a Igreja Conciliar fez. Abandonou a fé de sempre, a fé católica, a fé antiga, os decretos da igreja, os decretos dos padres, os depósitos dos nossos maiores, e recebeu o quê? Recebeu a falsa doutrina. Que falsa doutrina que é essa? O modernismo. E o que é o modernismo? São Pio X nos diz o que é o modernismo. O modernismo é a síntese de todas as heresias, de forma que dentro do modernismo há todas as heresias. Todas as heresias. Certa vez, conversando com um sujeito pela internet, esse sujeito eu dizia assim que sim, papas modernistas. E o sujeito, mas não diga uma coisa dessa, que escândalo. Rasgou as vestes e gritou blasfemo. Bom, eu não tenho nada com isso. Eu não tenho culpa que haja papas modernistas. Eu não tenho culpa disso. O que há é apenas uma constatação. Eu não tenho culpa. Bom, essa imagem aqui de Nossa Senhora, Nossa Senhora Auxiliadora, ela é feita de gesso. Isso é uma constatação apenas. Não fui eu quem a fiz. É apenas uma constatação da realidade. É feita de gesso. Essa mesa aqui é feita de vidro. Esse livro é feito de papel. Isso é uma constatação da realidade. Eu não tenho culpa que esse livro foi escrito em papel. Poderia ter sido em papiro, poderia ter sido em borracha, poderia ter sido feito em qualquer outro material. Mas não, ele é de papel. Da mesma forma, eu dizer que existem papas modernistas, essa é uma constatação da realidade. É uma constatação da realidade. Só para a gente fechar, então, esse capítulo, eu vou ler aqui apenas uma locução de Dom Lefebvre quando perguntavam a ele sobre Roma. Deve ir ou não a Roma? Ele dizia, interrogar-los-ei no plano tradicional. Estão de acordo com as grandes encíclicas de todos os papas que vos precederam? Estão de acordo com a quanta cura de Pio IX, a Immortalidade e Libertas de Leão XIII, a Pascendi de São Pio X, a Quas Primas de Pio XI e a Humani Generis de Pio XII? Estão em plena comunhão com esses papas e com essas afirmações? Aceitais ainda o juramento antimodernista? São a favor do reinado social de Nosso Senhor Jesus Cristo? Se não aceitam a doutrina desses predecessores, é inútil dialogar. Enquanto não tiverem aceitado reformar o concílio, considerando a doutrina desses papas, não há diálogo possível. É inútil dialogar. Isso Dom Lefebvre dizia em novembro de 88. Então é isso.
enquanto essa igreja conciliar não voltar a ser igreja católica apostólica romana, é inútil dialogar. Enquanto eles não condenarem aquilo que sempre condenou e não aceitarem como dogma de fé aquilo que a igreja sempre aceitou. Enquanto eles não abandonarem essa fé nova e aderirem à fé antiga. Enquanto eles não aceitarem os decretos dos santos padres, enquanto eles não aceitarem os depósitos dos nossos maiores, é inútil dialogar. É inútil dialogar. Então, enquanto não aceitarem a missa de sempre, a missa que sempre foi rezada, desde o tempo dos apóstolos até os dias de hoje, enquanto eles não aceitarem a missa antiga, reaceitarem, né? Voltar à missa, o centro da igreja, que é a missa, voltar para o coração da igreja, é inútil dialogar. Inútil dialogar. E é voltar à missa através de motu próprio, através de indulto, através de decreto? Não. É restabelecer a missa como ela sempre foi. Porque agora está na moda, né, dizer que a missa antiga é a forma extraordinária do rito romano. Não há forma extraordinária do rito romano, meu senhor. Só há uma forma do rito romano, que é a missa de sempre. E a missa nova? Bom, a missa nova foi uma invenção do bispo Bonini, uma invenção dele e de Paulo VI, pronto, nada mais. Nada mais. É uma invenção. Enquanto que a missa antiga, ela é a missa da igreja. Ela não é a missa de um bispo, não é a missa de um cardeal, não é a missa de um papa. Ela é a missa da igreja. Bom, então vamos encerrando por enquanto esse 9º capítulo. Para quem não se inscreveu no nosso canal, gostar dos nossos vídeos, pode se inscrever aqui mesmo e pode nos mandar e-mail caso seja necessário, através do e-mail canalcristos20@gmail.com e pode também deixar comentários. E aí o 10º capítulo é por que Deus permite que haja heresias na igreja. É um capítulo muito bom e nós vamos entender o porquê que aparecem tantas heresias na igreja e por que Deus as permite. Então, salve Maria, até o próximo vídeo.